Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje temos pela frente um texto minúsculo, mas com um peso enorme. É verdade. Uma carta pessoal de um prisioneiro de há quase 2000 anos. A Epístola a Filémon. São o quê? 335 palavras no grego original. Exatamente isso. Vamos fazer uma análise mais focada nesta carta. É fascinante porque, pronto, sendo um bilhete quase íntimo, toca em temas, explosivos para a altura. Como a escravatura, o perdão. Sim, e como a fé cristã tentava ou propunha redefinir relações sociais que eram muito, muito rígidas. A nossa missão aqui é mesmo tentar destilar a essência dessa mensagem, que era bastante radical. Ok, vamos situar a história. Temos o apóstolo Paulo, preso, provavelmente em Roma, talvez ali pelos anos 60 depois de Cristo. É a datação mais consensual, sim, por volta de 60 a 62. E ele escreve a Filémon, um amigo, pelos vistos abastado, que vivia em Colossos e tinha uma igreja em casa, não é? Isso mesmo, a comunidade reunia-se na casa dele. E o motivo da carta é interceder por alguém chamado Onésimo, que era escravo de Filémon. Exato. Onésimo tinha fugido, encontrou Paulo, entretanto converteu-se ao cristianismo e agora Paulo está a enviá-lo de volta para Filémon. O que era uma situação complicada. Complicadíssima. É crucial perceber o risco. No Império Romano, um escravo fugitivo, chamado servos fugitivos, cometia um crime muito sério. As punições podiam ser brutais, não é? Terríveis, desde ser marcado a ferro quente até, em casos extremos, a execução. Legalmente, o escravo era visto como propriedade, uma coisa, um mancipium. Paulo está a intervir numa situação de altíssimo risco para Onésimo. Ok, então vamos lá ver a estratégia do Paulo. Ele não chega lá a dizer eu sou apóstolo, faz o que eu digo, pois não. Não de todo. E essa é uma das genialidades, podemos dizer, da carta. Ele apela como prisioneiro e como velho. Usa a persuasão, não a ordem. Joga com a credibilidade dele, mas de forma humilde. Exatamente. Usa o que os gregos chamariam ethos, a sua credibilidade pessoal, mas vinda dessa posição de vulnerabilidade. Usa o patos, toca nas emoções, trata o Onésimo por meu filho, meu próprio coração. Termos muito afetivos. Muito. E depois usa o logos, a lógica que decorre da transformação que ambos, Filémon e Onésimo, partilham agora em Cristo. E há aquele jogo de palavras fantástico com o nome Onésimo, que significa útil, certo? Certo. Sim, significa útil ou proveitoso. E Paulo diz qualquer coisa como, olha, ele antes se calhar foi inútil para ti, mas agora tornou-se útil. Útil para ti e útil para mim também. É um trocadilho muito eficaz. Mostra a transformação. Mas vamos ao cerne da questão. O que é que Paulo pede exatamente que torne esta carta tão uau? O ponto-chave, o mais explosivo, está ali no versículo 16. Paulo pede a Filémon que receba Onésimo, e agora cito de memória, não já como escravo, mas mais do que escravo, como irmão amado. Não já como escravo, mas como irmão amado. Isso é... É revolucionário. Atenção, ele não exige, tecnicamente, a libertação legal, a manumissão formal. Não pede para ele deixar de ser escravo aos olhos da lei romana. Não explicitamente. O que ele pede é quase uma manumissão espiritual ou relacional dentro da comunidade de fé. O estatuto legal podia até manter-se, mas a relação entre eles tinha de mudar radicalmente. Porque agora são irmãos em Cristo. Precisamente. E numa igreja que se reunia em casa de Filémon, onde ele era o senhor e Onésimo o escravo. Isto virava a ordem social doméstica completamente do avesso. E a forma como ele lida com a possível dívida do Onésimo. Se ele roubou alguma coisa ou causou prejuízo ao fugir. Isso também é notável. Paulo oferece-se para pagar. Diz mesmo e reforça eu, Paulo, o escrevo de meu próprio punho. Quase como assinar uma nota promissória, um IOU. Forte. Mostra o empenho pessoal dele. Total. Mas logo a seguir ele, como que dá a volta à situação. Lembra-se subtilmente a Filémon da sua própria dívida espiritual para com Paulo. Diz algo como, para não te dizer que também a ti, mesmo a mim, te deves. Brilhante. É quase como dizer, eu pago a dívida material dele. Mas lembra-te da tua dívida espiritual para comigo, que é incomparavelmente maior.
Anulou uma coisa com a outra. É uma estratégia retórica muito hábil, sim. Na prática, o que ele está a fazer é dar uma lição sobre reconciliação, sobre perdão, e sobre como a nova identidade em Cristo deve mesmo transcender estas barreiras sociais e económicas. É pegar naquelas ideias mais teóricas, como aquela de Gálatas que diz que em Cristo não há escravo nem livre, Exatamente. Gálatas 3:28. e aplicá-las a uma situação concreta do dia a dia. É teologia em ação, na prática. É isso mesmo, teologia vivida. E é interessante também referir que esta carta tão pessoal inspirou outras leituras ao longo dos séculos. Ah, sim. Que tipo de leituras? Desde muito cedo na história da Igreja surgiu uma leitura mais alegórica. Onésimo era visto como o símbolo do pecador que se afasta, que foge. Paulo seria a figura de Cristo, o mediador que intercede. E Filémon representaria Deus Pai, que perdoa e acolhe. Uma camada de significado mais espiritual, então. Sim, que não anula a leitura social, mas acrescenta-lhe outra dimensão. E o legado histórico da carta. Porque é espantoso que um bilhete tão curto e pessoal tenha entrado para o cânon bíblico, a coleção oficial de livros sagrados. Sem dúvida. E depois, séculos mais tarde, foi usada em debates muito acesos sobre a escravatura. E o curioso é que foi usada por ambos os lados da barricada. Como assim? Bem, os defensores da escravatura argumentavam que Paulo não condenou a instituição em si. Ele mandou Onésimo de volta, não exigiu a libertação legal imediata. Ok, percebo esse argumento. Mas, por outro lado, os abolicionistas respondiam que, ao exigir que Filémon tratasse Onésimo como irmão amado, Paulo estava a minar a própria essência da escravatura pela raiz. Estava a introduzir um princípio que, a ser levado a sério, tornaria a instituição insustentável. Então a estratégia de Paulo não foi uma confrontação política direta. Não, isso seria provavelmente suicida e anacrónico para a época. Foi mais uma subversão espiritual interna. Mudar as relações dentro da estrutura que existia. Quase como plantar uma semente. Isso. Há quem veja esta abordagem como uma espécie de bomba-relógio teológica. Os princípios de igualdade fundamental e amor fraterno, uma vez lançados dentro da comunidade, acabariam por corroer a instituição por dentro. Podia demorar, e demorou, mas o fermento estava lá. E existe alguma tradição sobre o que aconteceu a Onésimo depois? Existe uma tradição antiga, sim, embora não tenhamos confirmação bíblica direta para isso. Essa tradição diz que Onésimo foi de facto liberto por Filémon e que mais tarde se tornou bispo de Éfeso. Seria um percurso notável, de escravo fugitivo a líder da Igreja. Mas lá está, é uma tradição pós-bíblica. Ok, então, resumindo o que retiramos disto tudo, esta carta tão pessoal mostra que a fé, pelo menos como Paulo a entendia, não era algo meramente abstrato ou para o domingo. Não de tudo. Exigia uma reconfiguração radical e, por vezes, muito custosa das relações mais básicas do dia-a-dia. É o perdão e a reconciliação postos em prática, com tudo o que isso implica. E o valor que perdura, talvez. Eu diria que o valor duradouro de Filémon está nesse desafio constante. O desafio de permitir que uma identidade partilhada, neste caso a identidade em Cristo, mas podemos alargar o princípio, transforme fundamentalmente a forma como interagimos uns com os outros. Derrubando muros. Sim, derrubando os muros sociais, económicos, pessoais, todos esses muros que nos dividem. Fica então a reflexão, talvez, perante as divisões e as hierarquias do nosso próprio tempo, como é que podemos aplicar este princípio radical, o princípio de ver e tratar o outro, quem quer que seja, acima de tudo, como um irmão amado ou uma irmã amada.